A maneira como os cristãos são vistos hoje e como realmente deveriam ser vistos são questões distintas que podem gerar respostas variadas dependendo de quem você pergunte. No entanto, a Bíblia nos lembra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso mesmo vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. É importante refletir sobre isso, pois Cristo sofreu em nosso lugar, nos dando um modelo a seguir. Seguir os passos de Cristo é, em minha opinião, o cerne do verdadeiro cristianismo. Jesus Cristo fez uma escolha sacrificial ao deixar o céu para viver na terra e eventualmente morrer por nossos pecados. Ele colocou os interesses da igreja acima dos seus próprios, submeteu-se à vontade de Deus e viveu uma vida com propósito. Sua atitude é encapsulada em suas palavras registradas em Lucas, capítulo 22, versículo 42, onde ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando alcançamos esse nível de entrega, é isso que considero o verdadeiro cristianismo. Gostaria de encorajá-lo a considerar algumas medidas para garantir que você esteja progredindo e vivendo uma vida que honre o Senhor. Em primeiro lugar, é essencial que coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Tanto você quanto eu devemos buscar viver uma vida onde Deus seja a prioridade máxima. Como diz a tradução amplificada de Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Acredito que isso implica em viver uma vida completamente permeada pela presença do Senhor, sua palavra e o Espírito Santo. Isso não significa negligenciar nossas responsabilidades diárias para orar ininterruptamente, mas sim ter uma mente constantemente focada em Jesus Cristo. Seja refletindo silenciosamente sobre um versículo enquanto prepara o café da manhã, ou louvando enquanto dirige, devemos estar conscientes de nossa conexão com o Senhor e de como estamos glorificando a Ele em todas as atividades que realizamos. Atualmente, a expressão colocar Deus em primeiro lugar tornou-se bastante popular. Mas o que isso realmente significa em termos práticos? Quando Jesus foi questionado sobre o maior mandamento, ele respondeu em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Para mim, isso significa que nosso amor por Jesus Cristo deve superar tudo o mais. É um amor que prioriza o Senhor acima de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar significa exatamente isso. Ter Deus como nossa principal prioridade em nossas vidas. Outro aspecto crucial de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é o temor ao Senhor. Entretanto, ter temor a Deus não significa sentir terror dele. Temer a Deus é reconhecer sua grandeza, poder e soberania, o que nos leva a ter profundo respeito, reverência e admiração por sua autoridade. Provérbios 1:7 declara: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor a Deus é o fundamento do comportamento piedoso. Ele nos impulsiona ao arrependimento e nos inspira a buscar uma vida de santidade. O temor a Deus nos guia no caminho certo, pois nos conscientiza de que Ele é santo e justo e não tolera a injustiça nem a impureza. Outras características essenciais de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo são o serviço de todo o coração e a busca constante pela glória de Deus em todas as atividades. Como mencionado em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
É um convite para que cada ação seja realizada com o propósito de glorificar a Deus, não de satisfazer interesses pessoais. Encorajo você a dedicar todas as suas habilidades e esforços para o reino de Deus, mas sempre com o objetivo de exaltar o nome dele, não o seu próprio. Sirva para honrar Jesus Cristo e para que os que não creem e estão perdidos possam testemunhar a bondade de Deus através de você. Que seu serviço seja marcado por intenções puras e piedosas, conforme relata em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Creio que é quando servimos para a glória de Deus que verdadeiramente imitamos a Cristo. Meu último ponto está intrinsecamente relacionado à questão do serviço. Um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é caracterizado pela humildade. No entanto, ser humilde não significa permitir que os outros o usem ou abusem de você. Significa simplesmente que você não se considera mais importante do que realmente é e não menospreza os outros. Em essência, trata-se de uma questão de orgulho. O orgulho diz: eu posso fazer tudo sozinho. O orgulho afirma: sou autossuficiente e bem-sucedido porque trabalhei duro para isso. O orgulho se vangloria: olhem para mim e vejam minhas conquistas. Por outro lado, a humildade reconhece: na minha fraqueza, a força de Deus se manifesta. A humildade declara: Deus me fortalecerá e renovará minhas energias. Creio que posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Percebe a diferença? Enquanto o orgulho chama a atenção para si mesmo, a humildade direciona o olhar para Cristo. Onde o orgulho exibe suas realizações, a humildade aponta para as obras do Senhor. Como em Tiago, capítulo 4, versículo 6 nos lembra: mas ele dá graça maior. Portanto diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Encontramos bênçãos em ser humildes diante de Deus e dos outros. Então, eu o encorajo a ser alguém que coloca Deus em primeiro lugar, seja em tempos bons ou difíceis, sob qualquer condição. Mantenha o temor do Senhor presente em sua vida, honrando e reverenciando nosso Senhor Jesus Cristo em todos os momentos. E por fim, cultive a humildade. Busque sempre servir aos outros para a glória de Deus. Quando enfrentar desafios na vida, não confie apenas nas pessoas, mas confie em Deus. Deposite sua confiança no Deus Todo-Poderoso, pois Ele busca aqueles que estão totalmente comprometidos e confiantes nele, como nos lembra Efésios 6,13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Gostaria de dedicar um momento para examinar este versículo e refletir sobre o que ele significa para nós como filhos de Deus. A Bíblia nos instrui: portanto, vistam toda a armadura de Deus. A primeira coisa a notar é que esta é uma instrução clara. Somos orientados a vestir toda a armadura de Deus. Não é uma questão de escolha, mas uma necessidade. Isso é algo que precisamos fazer. Em segundo lugar, é importante notar que só precisamos de armadura em situações de guerra, em momentos de batalha, quando enfrentamos uma força oposta. E quando a Bíblia menciona toda a armadura, isso sugere que há várias partes que precisamos vestir. Qualquer falha em usar a armadura completa nos deixaria vulneráveis. Portanto, é essencial seguirmos esta instrução e não nos contentarmos em vestir apenas partes da armadura de Deus, mas sim toda ela. A segunda parte deste versículo enfatiza que podemos resistir no dia mau. Essa declaração é feita com convicção. Para resistir nesse dia, é crucial vestir toda a armadura de Deus. Aqui, parece que a Bíblia está nos alertando sobre a realidade de enfrentar um dia mau, um momento de confronto com as forças do mal.
Essas forças podem se manifestar de diversas maneiras. No entanto, ao vestir toda a armadura de Deus, estaremos preparados para resistir a qualquer investida do diabo. Compreendendo melhor este versículo, quero encorajá-lo e motivá-lo. Sim, estamos envolvidos em uma guerra. Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, estamos em guerra contra os governantes, autoridades e poderes deste mundo sombrio, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Nestes momentos, é crucial lembrar que a palavra de Deus é central para a nossa defesa e também para a nossa postura ofensiva como cristãos. Portanto, quando enfrentarmos o dia mau, recordemos de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Lembremos também de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E quando enfrentarmos aquele dia mau, recordemos do Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, seja encorajado, filho de Deus. Não tema quando o mal se levantar contra você. O Senhor está ao seu lado e as promessas de Deus devem dar-lhe confiança para enfrentar o mal com ousadia. Como você se concentra em Deus em meio aos obstáculos da vida? Esta é uma pergunta válida, não é mesmo? Todos nós enfrentamos desafios nesta jornada. Encaramos situações que podem abalar nossa fé no Senhor. Enfrentamos adversidades que até os mais valentes podem temer. No entanto, repetidas vezes na Bíblia, somos encorajados a não nos preocuparmos, a não cedermos ao medo, a não nos desanimarmos, mas sim a olharmos para o Senhor como nosso libertador, nosso socorro, nossa fonte de força. Acredito que ninguém pode verdadeiramente praticar a palavra de Deus sem ser desafiado por ela. A palavra de Deus nos desafia, e isso ocorre quando realmente nos esforçamos para vivê-la. Por exemplo, ela nos exorta a orar sem cessar. Isso é um desafio, especialmente em meio às demandas cotidianas da vida. Da mesma forma, a palavra nos instrui a amar o próximo como a nós mesmos. Isso é desafiador porque algumas pessoas podem nos testar, colocando à prova nossa paciência e nosso caráter. No entanto, a palavra de Deus também nos ensina a ser pacientes e lentos para a ira. Compreende o que estou dizendo? A jornada da fé envolve ser transformado e desafiado pela palavra de Deus. E ousaria dizer que se você não está sendo desafiado pela palavra do Senhor, talvez esteja escolhendo apenas as partes que lhe agradam, as promessas que o fazem sentir-se confortável e seguro, em vez de aceitar a palavra de Deus em sua totalidade, especialmente quando se trata de seu caráter. Portanto, ore, irmão. Ore para se tornar um praticante da palavra, pronto para aceitar seus desafios e crescer em sua fé. Mas como encontramos força para permanecer firmes quando sentimos que chegamos ao nosso limite? Lembre-se do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre presente na adversidade. Assim, não temeremos. Provérbios, capítulo 18, versículo 10, afirma: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Neemias 8:10 nos encoraja: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E em Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esses versículos são como âncoras para nossa alma, lembrando-nos de que quando nos sentimos fracos e sobrecarregados, podemos recorrer ao Senhor, que é a nossa fonte de força, segurança e alegria.